Sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast e para inventar moda de novo, primeiro foi na Patagônia, agora tudo bem, que não é uma cidade tão chique assim, né, Silas? A gente tá em Resende, não, mas tudo bem, não é menosprezando não. Mas o cenário é novo, né? Meu Ana Maria Braga, que a gente tá aqui, mas a gente vai discutir um tema muito interessante, que eu tava lendo esse livrinho aqui, ó, chamado Maturidade, do Rafael Cifuentes, e veio a ideia de conversar com meus amigos, que é uma coisa que a gente já conversa no nosso dia a dia, falar um pouco sobre isso. Será que as pessoas estão demorando mais para amadurecer? Será que é a percepção que a gente está tendo no geral é só minha, deles também, enfim? Então eu chamei aqui o Silas, nosso co-host de novo, né? Uma figura ilustre, né? Eu chamei o resto do pessoal de ilustre, né? Eu vi que você ficou com ciúme, eu vi que você comentou lá no último. E o Antônio, que eu tô prometendo trazer ele já há um tempinho, né, Antônio? E saiu o nosso podcast, que a gente vai falar um pouquinho sobre maturidade na vida cotidiana. O Antônio que é psicólogo, o Silas você já conhece, é psiquiatra, eu sou neurologista. O assunto aqui não vai ficar maçante, meio médico, não. Mas a gente vai falar de coisas muito práticas e a gente quer fazer um panorama um pouco geral disso. E eu queria já começar a conversar com vocês, cara, sobre o seguinte. Eu não sei se é a percepção de vocês. No meu consultório, durante as consultas, eu falo que o desenvolvimento da personalidade, a estabilização da personalidade é um dos focos do tratamento. E a maturidade é muito importante para isso, né? Eu tenho visto e tenho achado, e aí pode ser uma percepção minha e alguns artigos científicos também concordam, me parece que as pessoas estão demorando um pouco mais para amadurecer. E a gente vê pessoas de várias idades, em vários momentos, um pouco mais imaturas. Você vê isso também lá no seu consultório, cara? Como é que está sendo a sua experiência, esse dia a dia ali que você vê no consultório dos pacientes? Bom, quando a gente começa a ter um parâmetro do que é ser maduro, quando você começa a ter um referencial de maturidade e você mesmo busca trazer para a própria vida, encarnar na própria personalidade e você começa realmente, então, conseguir discernir um pouco mais o que é maturidade, o que é imaturidade, aí sim, aí você começa a ver que há no consultório que, independente da idade, a pessoa pode ser mais velha, ela pode ser mais nova, não importa muito. E o que traz até uma certa surpresa a partir desse momento onde a gente tem um parâmetro mais sólido, né, uma mediação, um modelo mais claro de maturidade, e a gente olha e aceita as influências dessa personalidade madura, de pessoas que têm uma maturidade, para a gente também conseguir notar a nossa própria imaturidade e se desenvolver, né? As pessoas mais velhas, elas realmente acabam gerando uma surpresa maior, que eu acho que em algum momento isso também passa, porque a gente não precisa ficar muito escandalizado com isso, mas sim, as pessoas mais velhas da minha geração, de gerações mais velhas, parece que precisam dar continuidade a esse movimento, né? Que é um movimento que não cessa. É algo que nós faremos até o último instante da vida. Maturidade contínua, né? Contínua. Você chamou a atenção no negócio maneiro, aí eu vejo com o Silas isso também. Você falou de questão de modelos, né? A gente vê que hoje, a gente já falou isso no nosso podcast sobre ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem dados aí, a Organização Mundial da Saúde falando sobre esses transtornos mentais têm crescido exponencialmente. Será que uma das causas é essa imaturidade e uma das causas dessa imaturidade também pode ser falta de modelos? As faltas de modelos, com certeza, a gente vê isso, né? Vamos colocar assim em termos mais claros, né? Eu sempre gosto de citar aquele experimento dos marshmallows, né? Colocaram um marshmallow para as crianças e falaram assim, se você quiser, é seu, você pode comer. Se você aguentar 15 minutos, eu vou sair da sala e vou voltar. Se você aguentar 15 minutos, você vai receber mais um, vai ganhar 2 marshmallows. E algumas não aguentavam e comia logo, né? Pegava o prêmio ali na hora. Algumas crianças, inclusive com algumas estratégias, né? Uma menininha fingia tocar piano, uma outra fazia carinho no marshmallow e tal. Com algumas estratégias, ela conseguia resistir à tentação ali e esperar os 15 minutos e receber 2. Isso é um parâmetro muito claro de maturidade, que é sacrificar algo no presente para colher benefício futuro. Essas crianças, inclusive, foram acompanhadas e essas que conseguiam resistir
elas tinham cargos de trabalhos melhores, salários melhores, relacionamentos mais estáveis. Olha que coisa impressionante. Então, eu acho que um parâmetro muito simples, ele não explica tudo, mas ele é muito claro, a pessoa imatura, ela cede mais às paixões, às tentações imediatas, né? Ela quer o agora. O depois, meio que foda-se, né? Se a gente for ver é difícil pegar a definição concreta, mas a gente vê na nossa prática. E eu gosto de tentar puxar primeiro para observações da realidade sem trazer conceitos muito formados, e a gente vai discutindo isso pelo que a gente vê. Né? Que eu acho que é legal para todo mundo que está assistindo, o pessoal que está assistindo ali, discutir assim também. A gente percebe uma pessoa madura, aquela pessoa que a gente consegue confiar. Então todo mundo tem um amigo que pode falar, porra, combinar tal coisa, tal horário, vamos. O cara fala, vamos, vou fazer, isso aqui. E chega em cima da hora, o cara não fez, não teve coragem de falar, prometeu para 15 pessoas que ia fazer a mesma coisa. O famoso de lua, né? Isso. Pessoa de lua, ele varia, o cara muda, você não sabe. Isso é outro parâmetro de maturidade. Uma pessoa madura, ela é previsível. Ela é previsível, estável, né? Isso é uma das qualidades, então, que a gente já começa a identificar numa personalidade madura, né? Ela tem que ser estável, ou pelo menos tem que ter alguma estabilidade e alguma durabilidade, né? Porque ela também não... A personalidade, se ela variar muito, né, se ela é muito tomada facilmente pelos, sei lá, pelos movimentos, seja eles quais forem externos, né? Então é preciso permanecer e perseverar em ser um pouco mais a si mesmo, vamos dizer assim, ou trabalhar fazer o trabalho na personalidade de uma forma mais duradoura, né? Imagina a pessoa que assim, tá com fome, ela tá no humor. Ela trata as pessoas de uma forma. Se ela tá de bom humor, ela trata melhor. Se ela tá com sono, ela já começa a dar patada. É uma vida de bicho, pô. É uma vida de bicho. A gente tava aqui, que vocês não viram, a gente tava aqui pra começar, a gente botou pra gravar várias vezes. E aí o Bento, né, o cachorro do Silas e da Thaís, tava latindo pra caramba. Fala meu cachorro não. Então, calma, ele é bem-vindo, tanto que tá perto da gente aqui agora, que não dá pra virar a câmera pra mostrar. Calma, viu? Olha só, as emoções. Ele tá agindo como o Bento, brincadeira. E aí o Bento, a gente não consegue virar pro Bento e falar assim, cara, Bento, a gente vai gravar um negócio aqui agora, fica quietinho. Não dá pra fazer isso com ele. Se ele quisesse fazer xixi agora, cara, se não for muito bem adestrado, ele vai fazer xixi onde ele quiser. Um ser humano, não. Por mais que eu tenha vontade de fazer xixi agora, eu vou falar assim, segura, corta, eu vou lá, faço xixi e volto. Até porque eu não trouxe outra calça. Eu não vou, né? Então, mas essa estabilidade... Eu usei esse exemplo até no nosso primeiro episódio, né? Essa característica, então a gente coloca mais uma qualidade da maturidade, que seria uma benevolência ou uma personalidade bondosa, vamos dizer assim. Sim, porque aí já é uma capacidade, já é uma percepção de si e um domínio de si mais sutil, porque você tem variações de humor de acordo com a fome, com o cansaço, né, com o sono, que às vezes você pode estar distraído daquilo que está acontecendo com você perder a paciência. Embora seria ideal, vamos dizer, manter uma certa benevolência, saber renunciar a si mesmo que você esteja cansado e aquele mau humor que te traz, você consiga dominá-lo e não levá-lo, né, não fazer um mal ou importunar as pessoas por causa desse estado, seria muito bom, é ideal. Mas tem uma camada dessa estabilidade ou então de uma permanência um pouco mais profunda, porque imagina, vamos colocar em relacionamentos, né? A pessoa ser facilmente tomada por mudanças, por estado de humor, por impulsividade, por uma instabilidade e colocar relacionamento, família, trabalho, aquilo que precisa de mais estabilidade, mais continuidade na sarjeta, vamos dizer assim, colocar em xeque, né? Comprometer aquela história. Então, é ideal se a gente pudesse estar compassivo, benevolente, empático, com essas qualidades de mansidão todas o todo do tempo. Mas, seria maneiro, realmente, pô. Você maneirasse, todo mundo queria ficar em volta de você, assim, e tal. Só na emanação de boas energias. Mas é interessante isso daí, cara, porque assim, beleza, a gente tem um modelo. A gente tem um modelo pra chegar. E aí você não toca o foda-se pra tudo. Você tem um modelo. É igual eu dei o exemplo do Bento. O Bento... Gastado mais vezes. O ideal é que o Bento não latisse.
Que o Bento ele tinha que ser benevolente, então a gente tá querendo gravar um podcast aqui. Só que ele não consegue fazer isso. Agora imagina dentro de um relacionamento, o marido e mulher, que não consegue fazer isso. Por uma certa imaturidade. Mas o problema é, assim, fazer isso não é... Assim, pode ser que a gente perca a gente tenha um grau de dignidade perdido fazendo isso. Concordo. Mas, pô, na medida que isso acontece, você conseguir reajustar, né? Então, assim, você fala, pede desculpa. É isso aí. Você pede perdão, você perdoa. Aí, pô, beleza, porque esperar também um grau, assim, né? Sentado num lótus, assim, santificado, sabe? Na paz. Isso acrescentou mais. É um negócio que vai exigir mais tempo, vai exigir uma vida. De repente, você com 80 anos, você fica ali rezando o terço ali de boa, o mundo tá acabando, você tá, pô, foda-se. Tipo, aquele Não é um foda-se de indiferença. É um foda-se, não, beleza, tudo isso aqui é perecível mesmo, o que importa é o que tá do outro lado e a gente vai viver isso aqui. Acrescentou mais uma qualidade na maturidade, né? A humildade. Beleza, eu fui impulsivo e, porra, não fiz aquilo, xinguei, briguei com a mulher, briguei com alguém, enfim. Cheguei atrasado, né? Umas coisas meio infantis, assim. E depois eu fico birrento também, porque o pessoal tinha que me entender que minha vida é difícil. Né? Não, eu vou lá e peço desculpa. A gente vê isso, né? Isso na prática. Assim, ouço muito. Doutor, eu cresci na minha casa, assim, meu pai chegava, eu não sabia o que ia acontecer. Se ele bebeu naquele dia, se ele ia arrumar uma briga com a minha mãe, se ele ia bater em mim. Quer dizer, o cara é imprevisível, né? Ele é movido pela emoção do momento. Vou botar uma lenha ali. Falar nisso, nossa massa, né? A produção já avisou aqui agora que a nossa massa... Vamos abrir. É que eu falei que a gente está no cenário Ana Maria Braga aqui, mas eu não expliquei o que a gente está fazendo. A gente está fazendo pizza. Já tem um mise en place aqui, já está tudo muito bem preparado. E agora a gente deixou a massa descansando. A receita vai ficar aqui nos comentários, tá? Na descrição do vídeo vai ter a receitinha aqui e tudo. Sem garantias. Sem garantias. A primeira vez que a gente fez... Primeira pizza quebrou. Primeira pizza quebrou dentro do forno, mas isso acontece. Esse forno aqui, ó, quebrou. Mas faz parte. Mas sim, voltando a falar disso que você estava comentando Então a gente meio que, beleza, tem uma certa definição sem ter uma definição. A gente olha para pessoas maduras, alguns modelos de pessoas maduras, a gente sabe mais ou menos o que é uma pessoa madura. Vendo, né? A gente não consegue dar uma... A gente pode tentar chegar nessa definição. Não sei se a gente vai conseguir fazer essa definição, mas isso vai exigir, vai fazer com que a gente se dedique a buscar exemplos, vai buscar qualidades. Porque, por exemplo, quando você pergunta de definição, eu fiquei pensando nisso porque eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Aí eu falei, pô, como é que eu vou responder pro João o que é uma pessoa madura se eu não sou um filósofo, eu não sei o que é o gênero ali, não sei o que, dos parará, né? Falei, pô, aí eu fiquei pensando assim, cara, a maturidade, uma pessoa madura, ela tem que estar mais próxima da dignidade humana. Ela tem que ser, enquanto ser humano, ela tem que ser mais digna. O que é dignidade? Dignidade é quando quando algum ser, alguma coisa cumpre mais aquilo que ela é. Sim. Então essa taça, se eu boto areia e coloco uma sementinha, ela vira uma taça meio vaso de flor, ela não está cumprindo exatamente a finalidade dela. Então, o ser humano, na medida que ele vai cumprindo mais a sua finalidade, vai sendo mais digno, né? Ele vai também se tornando maduro. Sim. E aí a gente tem uma infinidade de coisas para falar sobre isso, né? Porque aí, o que é o ser humano, então? Qual é a finalidade do ser humano? Isso aí vira um outro podcast. Né? Mas a gente, a gente pode colocar essas coisas, né? E passear. Mas eu uso esse argumento, cara, que o Antônio falou. Eu pego uma caneta, ou então posso pegar isso aqui, um cortador de pizza, né? O símbolo da caneca, mas para definição. O cortador de pizza, por exemplo, isso aqui, serve para cortar pizza. Foi criado para cortar pizza, mas eu posso batucar ele. Ficar batucando. E ele nunca ser utilizado para cortar pizza. Só que, porra, ele foi feito para cortar pizza, como esse rolo foi feito para abrir a massa. Sim. E ele nunca vai atingir a causa final dele. A dona Florinda, por exemplo, frustra a vocação de um negócio desse quando bate a madruga. Na verdade, ela descobriu a vocação ideal do rolo. Qual seria a vocação do ser humano, então? Então, aí que tá, a gente pode pensar santidade, felicidade, sabedoria, maturidade, aí por onde a gente vai entrar
por onde que a gente vai pegar o fio da meada? Mas é óbvio que a maturidade entra. Sim. A maturidade ela vai entrar. Então, Porque um ser humano imaturo, ele não é um ser humano livre. É um ser humano escravo de sentimento. É isso que você falou da criancinha. Você pegar a neurociência, tem um artigo daquele livro A Lógica do Consumo, que ele coloca um artigo, um teste que fizeram com jovens até, né? Acho que eram jovens adultos, que vão dar um voucher de $10 da Amazon agora, ou de $20 da Amazon daqui a uma semana ou 2 semanas. Vários agiam por impulso e analisavam com ressonância funcional o cérebro. 10 né? agora ou 20 depois? 10 agora ou 20 depois. E vários escolhiam os 10 agora. E eles escolhiam através da ínsula, da amígdala. Amígdala que dominava ele. Os que escolhiam os 20 tinha ação do lobo frontal, o lobo que domina um pouco os sentimentos, o lobo mais da razão, né? Córtex pré-frontal. Interessante. Então, de certa forma, a gente consegue entender que existem pessoas que conseguem desenvolver algumas ações até orgânicas e ficam mais maduras. Conseguem dominar um pouco as vontades. Né? Nessa linha que você está falando aí, quando a gente estuda cérebro de adolescentes, né, mesmo os superdotados, quando você tem... O cara lá tem QI, sei lá, 210, está em Harvard aos 15 anos de idade, sabe? Tem uns malucão assim. Quando a gente coloca ele numa máquina e estuda o cérebro dele, na hora de tomar decisões, ele usa a amígdala, ele usa a parte emocional do cérebro. O cara é um gênio da matemática, faz conta de cabeça, um negócio maluco lá da NASA. Mas para tomar decisões, ele é impulsivo e emocional. Por isso que a gente não coloca adolescente para dirigir uma empresa, para ser CEO. E o cérebro, o córtex, está totalmente formado em torno dos 25, 26 anos. É que o cérebro vai estar, o córtex vai estar, essa parte mais desenvolvida. Essa parte mais propriamente humana, né, vai estar totalmente desenvolvida. Então, é natural que o adolescente ele seja impulsivo, ele está o tempo todo buscando sensações. Né? Tudo é muito intenso na vida dele. Quando ele tem ciúme, é ciúme demais. Quando ele está com... Bom, a gente está conversando. Minha vida acabou. Vai acontecer. Vai acontecendo. Então, se viajarem demais, eu puxo, brincadeira. Por exemplo, isso daí que você está falando, né? A amígdala, o tempo de desenvolvimento da amígdala e o tempo de maturidade não coincidem necessariamente, embora com a amígdala mais madura, as potências ali, né? Físicas, psicológicas, afetivas, ele pode ser mais maduro. Porque você assim, tem uma correspondência biológica. É porque a maturidade ela não é natural. O desenvolvimento cerebral, da amígdala, etc., ela é natural. Se você dá o que o corpo precisa para desenvolver aquelas capacidades, ele vai desenvolver. Sim, a fábrica fica pronta, mas ela não vai produzir aquilo que você quer. A personalidade não é natural. Se você esperar ela amadurecer por si mesmo, vamos dizer assim, por natureza, ela não vai se desenvolver, ela não vai amadurecer. Porque ela vai precisar de uma outra personalidade madura para desenvolver. Por isso que não há relação entre idade na maturidade. Você pode ter uma criança de 12 anos com mais maturidade do que uma pessoa de 60. É isso aí. Entende? Porque se ela convive, se ela está exposta, se ela tem uma orientação para esse desenvolvimento humano, que não é exatamente o desenvolvimento natural, você coloca aqui você pega uma semente e coloca ela na terra, ela vai desenvolver, ela vai ter todo o processo dela de desenvolvimento, ela vai crescer, vai dar fruto, não sei o que, vai morrer. Tô vendo. Tô olhando aqui, maluco. Mas por que eu acho que não tem que furar a massa, não. Eu acho que não tem que furar com molho, não, mas você quer fazer interno, né? Tipo borda recheada. Mas por que merda? Brincadeira, então olhando Furar direitinho. a massa para o calor penetrar. Mas acho olha que só. você não é pressa. É um vidro, cara. Você não é pressa? A gente é pressa. E agora? Dá pra assar mesmo. Tô vendo a Thaís. Tá bom de molho? Pode falar. Vamos quebrar a regra aqui, a gente tá na televisão, não. Mas aqui, você falou uma parada interessante, porque se você pega crianças que são cuidadas, né, por pais imaturos, elas ficam imaturas. A tendência, lógico, que ela pode furar a bolha. Mas aí, Mas pensa, vamos lá, beleza, a gente fez uma análise do que é maturidade. Agora deixa eu puxar para outra linha aqui agora. Então, entendemos mais ou menos que é uma pessoa madura, as características de uma pessoa madura, a gente pegou mais ou menos, pessoa estável, pessoa confiável, pessoa humilde, beleza. Tem que tirar o plástico, se não dá para pegar o plástico. Então, entendemos isso. E agora a gente está fazendo uma análise da sociedade atual.
A gente não vai ficar... no podcast, eu não quero ficar falando assim, não, no passado, não. Não, o que a gente vai falar são realidades que a gente tem visto. Beleza. Estamos numa crescente de casos de ansiedade, estamos numa crescente de casos de depressão. Mussarela não, mano? É. Sim. Ele tá nervoso. Estamos nessa crescente. Porque a primeira vez na Ana Maria Braga, a gente vai passar, só não dá pra passar embaixo do Quem balcão. montou foi minha mulher da última vez, entendeu? Mas a gente tá numa crescente, vamos lá, a gente tá numa crescente de casos de ansiedade, depressão, burnout. Cada vez mais no consultório aparece muita gente mais velha, enfim. Então, a gente está observando que tem algo de errado acontecendo, algo diferente do que acontecia no passado. E uma das análises é pessoas que estão escravas cada vez mais dos seus sentimentos, dos seus instintos, um pouco mais animalescas, vamos dizer assim. A falta da maturidade parece que está envolvida com isso, é o que a gente tem visto, né? E não está ligado diretamente à idade. Porque tem casos, por exemplo, de pessoas de, sei lá, teve um caso que eu fiquei sabendo de conversas de consultório. Um paciente de 60 e poucos anos chega lá no consultório falando que a vida dela mudou porque um namorado morreu. E ao ver a morte desse namorado, ela começou a não sentir tanta vontade de ficar indo pra balada. Que ela ia muito pra balada. Ela era baladeira. 68 anos, gostava de ir pra balada, gostava de gastar mais dinheiro com comida, com roupa chique, enfim. Uma pessoa que tinha um apetite concupiscível muito alto, assim. Ela gostava muito das coisas materiais. E ao se deparar com a morte de um amor, ela quebrou o vidro ali, né? Expandiu o horizonte de consciência dela, ela passou a ver, opa. E a nossa discussão ali, entre os amigos ali, foi, poxa, parece que ela está vendo... Parece que ela está ficando mais madura agora, né? Observando isso. Mas é um paciente, uma pessoa de 68 anos, né? O tema daquele filme é Barbie, né? Isso aí. No mundo cor-de-rosa e de repente alguém já pensou na morte? Isso aí. Olha, E pensar na morte é inevitável. Assim, você pode mentir para si mesmo, né? Que... Peraí. Faz assim mesmo? Porra, eu tô quase pegando pra fazer essa porra. Não, calma, cara. Ele tava tranquilo, mas aí... Não, é porque eu gosto. Depois da primeira pergunta, ele entendeu. Mas tudo bem. A Barbie e a meditação da morte. Mas Tudo bem, isso pode ser um salto muito largo, Meditação da morte. Mas peraí, assim, vamos pensar na maturidade Deixa eu falar uma coisa antes. atual, hein? Atualidade. Eu li um livro recentemente chamado Psicologia Animal, né? De um cara chamado Paul Guilherme, é um francês lá. E ele cita um experimento muito interessante. Numa colmeia, né, de abelhas, as abelhas elas amadurecem e cada idade tem uma função diferente. As mais velhas são coletoras, elas saem da colmeia, vão lá colher o néctar, né, e as mais novas ficam na colmeia e alimentam as larvas. Ficam só para alimentação das larvas. A maturação da abelha é em dias, né? Ela vive pouco tempo. E aí, quando eles separavam as mais velhas, que saíam da colmeia, e você fecha a colmeia, as mais novas se sentiu forçadas pelo ambiente a se tornarem coletoras. E elas desenvolviam o órgão coletor mais cedo. Então, é mais ou menos isso que a gente está falando. A necessidade te leva a amadurecer. Às vezes isso é ruim. Às vezes, doutor, eu tive que cuidar dos meus irmãos, eu só tinha 13 anos e tinha que cuidar dos meus irmãos. Cara, você amadureceu. Bom, depende. Pode ser que amadureça, mas se a gente for um pouco mais cri-cri, talvez a gente conclua que às vezes não acontece um amadurecimento por causa de situações Às vezes o assim, cara fica com demandas, ele carrega demandas lá da infância, né? Ele é um cara que, às vezes, ou uma mulher, sei lá, vai chegar aos 30 anos e vai querer começar a curtir paquera, começar a curtir balada, porque ele não viveu isso. Isso, e como se isso fosse um negócio assim, caraca. Cristalização ali de um sentimento que ele não trouxe um amadurecimento. Ela assim, travou aquilo ali e depois de um tempo acontece isso. É como se fosse de pêndulo, né? O Zonde falava que aquele palco giratório que trava, né? Trava numa fase ali, o cara não vive aquilo. E a gente vê isso acontecer. Mas esse viver aquilo é porque a gente tá no Brasil, então o pessoal vai querer ir uma micareta, né, pra viver a vida. E curtir, e falar assim, nossa, agora a minha vida fez sentido. Eu não sei, cara.
Cara, Vamos ver se vai sair. é uma azeitona. Chega que você perto acha? de novo ali, ó. Hein? Você acha que uma azeitonazinha vai bem nessa? Cara, pra mim azeitona põe em tudo. Tem aquela galera que azeitona tira o gosto. Pra mim. tem azeitona. Ah, Não, azeitona põe gosto. tem ali, eu acho ali, mas... isso aí, não achei que tava fechado. Mas você tá falando dos onde, né, do palco giratório, né, que trava. A gente vê acontecer isso com uma certa frequência e talvez a falta de modelos ajude a pessoa a sair disso. Porque aí entra, beleza, uma pessoa madura, uma característica vai ser... O modelo dificulta a pessoa sair disso. Os modelos. Exatamente. Os modelos vão puxar, a falta de modelo dificulta. Então, uma pessoa madura, ela vai ter algo que também é muito importante, uma instalação na realidade. Ela vai conseguir olhar para aquela realidade, que é cuidar dos irmãos, cuidar daquilo lá. Eu não vou ter aquelas coisas que eu queria, que eu anseio, tá tudo bem. Eu vou fazer aquilo que eu tenho, o que eu posso com o que eu tenho. Exatamente. Aí os Sem entrar na negação, né? Uma pessoa imatura, ela nega muito a realidade, né? Porque se os modelos que ela tem são de pessoas que tomam uma circunstância como essa, como um fardo, e estão curtindo a vida nos seus Instagrams, né? E aí ela olha aquilo e fala, pô, minha vida é miserável, tá todo mundo curtindo a vida, eu tô aqui com esse fardo. Se o modelo, coitado de mim, se o modelo dela são só essas referências de vida, de fato, aquilo ali vai ser um problema para ela. Ela pode se ressentir, ela pode ficar, negar aquilo, ela pode amaldiçoar, se revoltar e etc. Agora, se ela vê alguém que se doou, né, que numa circunstância semelhante a dela, se dedicou por amor e se envolveu com aquilo e cuidou da pessoa, falou, não, esse aqui é o que eu devo fazer. Isso aqui é o que foi feito para eu fazer a minha vida inteira, vamos dizer assim, né? Esse é o momento onde a minha vida se realiza. Cara, tem que ter realmente modelos, porque senão não dá. A não ser que você... Aí a gente vai ter que entrar na teologia da predestinação, que eu não sei se é o caso. E também não sei se é o caso de realmente pensar nesse tipo de coisa. Porque parece que tem algumas pessoas... Porque então, sei lá, então alguém vem, vê e fala assim, putz, não, pode ser que tenha mesmo, pode ser que tenham pessoas com uma sensibilidade na hora do sofrimento, na hora onde ela vai ter que ceder a uma história que ela tinha planejado para mobilizar, modular o futuro, a mobilizar uma história a partir de um fato de uma pessoa doente que vai precisar da ajuda dela, etc. Realmente a pessoa tem que ter mais sensibilidade e ela provavelmente já vai ter modelos anteriores, né? Você falou na história de vida dela, infância e tal. Tem aquele filme A Felicidade Não Se Compra, você já assistiu, né? It's a Wonderful Life, do Capra. O Capra foi pra guerra, né? Ficou lá na guerra, acho que guerra do Vietnã, não me lembro, e voltou porra, teve um contraste muito grande, né? Que isso é uma outra coisa que tem uma grande discussão, que a nossa sociedade atual, provavelmente, é uma geração de pessoas um pouco mais imaturas, porque não vivenciaram grandes guerras. Tem uma discussão sobre essa, né? Não vou falar que sim nem que não, mas vamos deixar isso aberto. O Capra faz o livro, né? O It's a... Bonita, né? Mal rapidaço. Tem que girar esse negócio. O Capra faz o filme, cara, e o filme, pra quem não assistiu esse filme, o filme ele discute o personagem principal, ele olha pra vida dele, ele queria ser um aventureiro, ele queria sair da cidade pequena que ele tava, e não consegue. Porque a circunstância da vida toda hora puxa ele pra alguma situação. E ele, vai vivendo, só que ele faz muito bem o que ele tem que fazer. Ele é um cara que tem um ressentimento de não viajar, mas ele está presente fazendo as coisas que devem ser feitas, mesmo com o sentimento falando o contrário. Ele, na prática, ele agia no correto. Só que ele alimenta aquele sentimento sem um certo sentido, né? E ele fala, quer saber? Acabou minha vida. Minha vida é ruim, eu não sou o que eu queria ser, eu não fiz o que eu queria ter feito, eu não ajudei, eu tá vivo aqui, eu não tá vivo aqui, não serve pra nada, e ele vai pra beira da ponte, isso é só o início do filme, e ele pensa em tirar a própria vida. E um anjo, querendo ganhar as asas, querendo ser promovido no céu, ele tá lá conversando com o chefe dele lá, o chefe dele falou, pô, você quer ganhar sua asa? Vai lá ajudar aquele cara lá. Aí o anjo chega, o cara, antes de pular da ponte, falou, pô, você quer ver como é que é a sua vida se você não tivesse nascido? Acho que tá bom, não?
Então, se você não tivesse nascido, e mostra, o filme se passa o anjo mostrando a vida dele. Se ele não estivesse ali. Todas as vidas que ele tocou, todas as pessoas que ele ajudou fazendo o que tinha que ser feito, fazendo o correto. O interessante é que ele era um cara maduro, mas ele alimentava um pensamento ali ainda que estava meio que destruindo ele. Se sentia um fracasso. Ele tinha Aí Eu acho interessante desse filme. uma síndrome do impostor ali, né? Que ele mostra como uma vida toca várias outras, né? Por exemplo, tem uma cena lá que ele salva um amiguinho dele, tá boa? Tem que ver embaixo, João, como é que vai estar. Vamos pegar essa tábua aqui. Lá. Desinforma, Não, mas ela tá soltando lá. desinforma a bicha aí. Saiu uma pelo menos, hein? Bonita, cara. Bonito. Mostrou aqui, ó. Nossa lá. Ai. Ah, pelo amor de Deus. Isso aqui é... Próximo vai ser só de culinária, tá, pessoal? Isso aqui é interessante, ó, beleza. Eu puxei esse assunto do Capra, mas só para falar de uma coisa específica disso aqui. Tem alguns pacientes jovens que eu sempre pergunto, converso com eles assim, cara, você sabe escolher quiabo? Você sabe fazer miojo? E isso é uma coisa de pessoas mais maduras, né? Aprender a cozinhar, vida real, aprender a cozinhar, aprender a fazer as coisas, né? Cumprir suas obrigações. Homem Dominar alguma tarefa, né? Muito isso, né? Muito comum em homens, né? O cara quer filosofar, o cara quer devanear, quer falar de coisas abstratas, mas ele não domina, assim, o básico da vida, às vezes. Quantos caras a gente vê, o cara estuda pra caramba, mas não consegue prover a família, né? O dever primeiro, né, cara? É o domínio, né? Assim, o dever ele vai ser uma consequência do domínio, porque se você não domina, você não vai nem saber às vezes que tem dever. Então há uma progressão na percepção mesmo do raio em torno da gente, né? Vamos pensar assim, você tem um ponto. Em torno daquele ponto você tem um raio curto, que, sei lá, são 1 metro de distância em torno de mim. Então ainda é muito autorreferente, né? Sim. Se você vai para 10, você já vai começar a colocar gente, o espaço vai ser maior dentro do teu domínio, do teu campo de ação. Isso aí que você está falando, cara, me lembrou tem uma teoria de um psicólogo americano chamado Lawrence Kohlberg. Essa teoria foi o fundamento da teoria das 12 camadas do Olavo, né? Ele divide mais ou menos em 6 fases, como se fosse o amadurecimento, mas ele trata lá como se fosse assim, o senso do certo e errado. Por que o cara vai fazer o certo e por que ele vai evitar fazer o errado. Então, na primeira camada, você faz para evitar castigo. Criança, né? Ela não tem o senso do certo e errado, ela vai fazer porque papai e mamãe vai brigar. Então, ela conduz as ações dela baseadas em não receber punições. Na camada número 2, a criança já tem uma noção do que ela quer. Então ela começa a agir baseada nos próprios interesses. Então vai ser uma fase mais egocêntrica, mais egoísta, né? Na camada 3, chegando ali na adolescência, ela sabe o que ela quer, mas ela quer muito mais ser aceita no grupo. Sim. Então ela começa a conduzir, assim, a principal motivação da pessoa é ser aceita num grupo. Isso aí a gente vê muito. Isso, cara, isso. Isso é interessante porque tem muita gente que vende seus ideais, sua ideia, vende a alma para pertencer a um grupo. E a gente vê isso acontecer muito agora e um processo de um retrocesso, não é, muito grande da individualidade humana. Então você deixa de ser você para ser alguém que pertence a um grupo. Então a gente tem vários grupos. Os grupos dos que gostam de azeitona. Aí tem a associação dos que gostam de azeitona, que falam pelos que gostam de azeitona ou não gostam de azeitona. E eu, João, que gosto de azeitona, não podem falar por mim. Eu não me sinto, vamos botar aquele termo que o pessoal falou, eu não me sinto representado por eles. E as pessoas se vendem suas ideias, né? Não tem aquela... Eu não lembro quem que falou até, vocês vão me lembrar, a menor minoria que existe é um indivíduo, né? A menor minoria que existe é um indivíduo, não é um grupo para você... A gente adolescente, a gente faz muito isso, né? Os caras gostam de rock. Eu acho que tá quente para comer. Mas espera aí. Os caras que gostam de rock, aí você vai fazer você vai ouvir música que você
Você vai ouvir música que você não gosta pra acompanhar os caras. Você se prostitui. pizza, você vem aqui e faz um podcast com pizza. Eu não gosto de vinho. Mas aí você, pra pertencer, né? A sensação de pertencimento. Num quarto nível, aí você já tem uma noção mais assim de que a sociedade precisa de algumas regras, e você passa a cumprir mais os seus deveres, né? Até que chega, o Kohlberg, ele cita isso, pouquíssimas pessoas chegam a passar da terceira, né? Na sexta camada, que é a última, você já tem noção de princípios, né? Você já tem seus próprios princípios, e agora você norteia a sua conduta baseada nos princípios que você acredita. Princípios religiosos, princípios morais, filosóficos. Você já tem uma conversa com a humanidade como um todo. Você já se interessa por vidas do passado, outras pessoas. E agora, se a regra de hoje, se as normas atuais forem contra os seus princípios, você caga para as regras. Você vai agir baseado? Mas aí você tem que ter uma personalidade forte, né? Se você não tiver uma personalidade forte, de novo, batem, você cede. Você teria que ser meio antifrágil. Uma personalidade forte é aquela que tem esses princípios, tem esses conceitos bem estáveis. Né? Por exemplo, trair é errado. Você tá lá, casado, muito tempo, aí tem vários amigos seus falando, pô, cara, que isso? Vocês viajaram, você tá aqui, pô, sua mulher não tá aqui contigo. Por que não? Por que não? Fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. O cara tem que estar estável. Não, porra, que infantilidade é essa? Por que eu preciso trair? Só que vários servem. Ou se você for para uma sociedade que é permitido. Exatamente. Se você for, sei lá, pro Islã. Sei lá, o cara tem 3, 4 mulheres lá. Agora mudou minha regra aqui. Quer dizer, você não estava bem fundamentado na sua personalidade. Você convicção real, né? Tem um ditado, acho que é um ditado francês que fala assim, você quer mudar as ideias de um idiota, muda ele de lugar. Achei que você ia citar em francês essa. Isso aí ia ficar muito pedante. E aí, tá bom? Tá bom. E aí, vamos ver esse negócio aí? Beleza, então a gente falou, fez uma leitura atual. Né? Não, tudo bem, cara. Trabalhou o dia inteiro, né? Tá com fome. A gente falou do cenário atual, a gente falou do que é maturidade, a gente fala um pouco do cenário atual, discute algumas coisas que a gente vê em casos concretos. E para melhorar? Como é que a gente pode fazer para ser maduro? Vamos voltar a isso tudo, vamos costurar esse negócio na pizza, né? Do domínio. Que eu acho que responde a sua pergunta e a gente volta. A gente faz um looping. Boa. Peraí, deixa eu pegar minha casquinha aqui. Assim, a gente usar só a palavra maduro, né? Como um... Eu ia passar por baixo da bancada, mas não tem. Fazer igual a Ana Maria Braga. Foi mal. Eu ia ser bem imaturo aqui agora, te interromper para passar embaixo da... Mas você vai meter a cabeça aqui. Mas vai. Por exemplo, um pizzaiolo maduro. A gente está querendo dizer o quê? Que ele tem uma experiência, que ele tem conhecimento, que ele domina os elementos, os ingredientes, que ele sabe combinar os sabores, que ele sabe o tempo da massa, na cura da massa. Não é bem na cura, né? Mas é o nome... A palavra que vem no preparo da massa, depois na temperatura do fogo. Então ele precisa dominar várias coisas ao mesmo tempo, né? Para ter uma excelência, vamos dizer assim. Até a escolha dos ingredientes, né? Isso, para combinar bem. Isso, como é que seria então um engenheiro, um psiquiatra, um neuro, né? As profissões, elas vão também... O que é um profissional maduro? É um profissional que vai dominar muitas áreas do seu trabalho. E quando a gente fala de uma personalidade madura, né? O que a pessoa vai ter que dominar, então? Do que ela vai, o que ela vai precisar ter atenção, se relacionar? De algum modo, ela vai ter que ter atenção um pouco sobre si mesma. Né? Não no sentido autocentrado nem egocêntrico, mas ela vai precisar desenvolver uma familiaridade com quem ela é. A gente pode chamar de autoconhecimento, assim. Sim. Que é um termo que ficou meio pejorativo, né? Sim, não. Mas é um autoconhecimento, certo? Ela vai ter que realmente ter um conhecimento de si. Isso, cara, isso é cirúrgico. Assim, a experiência dela no mundo. Por que ela reage da forma que ela reage? Exatamente. Como é que ela tá quando ela tá com fome? O podcast aqui, né, saindo do automático, desde o início, a gente enfatiza isso.
é para você refletir sobre você mesmo, sobre os seus pensamentos, sobre as suas ideias, suas ações e sair do automático. Né? Você ampliar a sua consciência, fazer as coisas mais conscientes. Por que eu ajo de tal forma? Por que eu desejo tais e tais coisas? E o que a gente fala, né, sobre os modelos, né? A gente estava falando desde o início. Cara, você ter pessoas maduras para conviver vai te puxar muito. Muito. Você pega um moleque de 16 anos que só tá pensando, sei lá, em pegar mulher e correr de moto e coloca ele com os caras que estão buscando outras coisas. Os caras estão empreendendo, por exemplo, estão começando a startup, estão pensando em ganhar dinheiro e prosperar na vida. Pô. Às vezes o cara quer isso pra pegar mulher. Claro. Beleza. Mas, ó, pensa o seguinte, já é um movimento, se a gente pensar que existe uma hierarquia, ele já cria um movimento que traz algo trabalhoso, É porque ele que é aprender, juntar dinheiro, fazer... Não estamos falando de herdeiro, Não, né? A gente está sim. falando de quem está desenvolvendo alguma função algo ali. admirável ali no empenho, né? Exatamente. Dedicação, né? Beleza, a gente pode ter uma finalidade Mas a motivação simplória. pode ser uma bosta. Exatamente. A motivação simplória lá, tipo, só pegar umas molezinhas, né? O cara, sei lá, comprar uma moto, eu quero um jet ski. Ele pode estar motivado a pegar a mulher, mas ele tá tentando dominar alguma coisa. Então ele já começou um processo. Com certeza. Ele já começou um processo de amadurecimento. Não, assim, ele adquiriu domínios. Agora, se a motivação dele vira junto também, né? Já parece ser um movimento de início. Claro, não, com certeza. É porque dialeticamente Mas, o negócio ele é sempre um pouquinho mais chato. Né? Mas, ó, pensa no... Então, se a gente pensar nas ferramentas para maturidade, que a gente está discutindo coisas para amadurecer, né? Para as pessoas que estão ali assistindo. Sim. Fala assim, porra, o que eu posso, né, aprender para desligar esse podcast aqui para eu começar a botar em prática amadurecimento? Uma das coisas é modelo. As pessoas que a gente convive, o meio que a gente está. Cara, eu acho que o modelo é o principal ponto. Porque senão, tudo que a gente falar pode não ter uma base. Por quê? Porque, por exemplo, pô, olha só, a gente pode ir lá naquele ponto, assim, ó, tu morrerás, né? E aí? Aí você precisa ter um domínio da vida. Eu me lembro, assim, teve uma época que eu fiquei muito, me fazia meditação e tal, e aí eu lia muitas histórias de pessoas meditantes, mestres meditantes. E aí hoje eu entendo umas coisas, mas na época, o que eu via muito, assim? Pessoas que respondiam aos acontecimentos da vida, como a doença, como a perda de alguém, quando alguém que você ama morre, quando você tem cortes abruptos nas suas circunstâncias, sei lá, o seu país é invadido. Sabe, pessoas que viveram experiências da vida muito austeras, muito exigentes, e respondiam aquilo com uma certa lucidez, sabe? Respondiam aquilo até com uma... não é permissividade no sentido... assim... Acaba sendo, né? Mas... olhava de bom grado aquilo. Entende? Então haviam muitas histórias que eu olhava e falava, pô, eu gostaria de ter essa coragem nesses momentos. Eu gostaria de ter essas qualidades, no momento difícil, eu consegui ter uma coragem, né? No momento de alguém morrer, eu consegui consolar as pessoas. Entende? Assim, isso que você falou... No meu trabalho, eu faço isso todo o tempo. Então, assim, como eu sempre fiquei imaginando, espelhando nessas pessoas, uma postura onde eu não me escandalizasse, velho, com o que as pessoas me dizem, porque escandalizar você fica meio afetado. É você olhar para a vida humana, olhar para o sofrimento humano, olhar para as escalas, né, para o tamanho do ser humano, desde da coisa mais baixa, vamos dizer, mais infernal, aquilo mais celeste, e ficar muito escandalizado. E aí ficar escandalizado é como se você estivesse ainda num lugar meio limpinho, sabe? Essas coisas não acontecem comigo, ou então eu não estou nessa possibilidade de vida. Como assim? Ai, meu Deus. E a importância de você ter uma pessoa que encarna aquilo, né, cara? Não adianta você ficar assim, pô, é muito bonito a gente falar e transmitir ideias, mas... é aquilo que Goethe falava, né? A maior força que existe é a personalidade humana. Então, uma personalidade
pronta na sua frente, ela tá te chamando ali, o cara. Exatamente. Cara, ó, meu sogro, contei essa história no podcast da Anima. O meu sogro teve Covid, ficou internado no hospital, no meu CTI que eu era um dos rotinas. E eu lembro que eu chegava lá, cara, ele sempre sorrindo, velho. Ele queria me deixar alegre. Era maneiro que uma vez eu dei uma entrevista na televisão, e aí eu cheguei lá no CTI, tava ele rindo, com oxigêniozinho no nariz, e ele lá, até o outro médico veio te ver na televisão aqui. Ó, apareceu aqui na tela, um monte de gente veio ver. Cara, ele tava lá, no CTI, e brincou ainda. Não reclamava de nada, ele só brincou. Pô, fralda, hein? Pô, fralda é sacanagem, né? Botaram fralda nele. E quando ele foi lá, pô, católico, recebeu unção dos enfermos, confessou, ele falou comigo, cara, assim, se eu tiver que ir, acho que eu tô pronto. Tentei ser um bom pai, tentei ser um bom professor, ele era professor de engenharia, né, na faculdade de Volta Redonda. Eu vou ficar com saudade do Gustavinho, meu sobrinho tinha acabado de nascer, né, assim, tinha poucos meses de nascido. Mas eu lembro que eu saí dali, claramente chorei que nem uma criança ali, né, doeu, dói, e um certo constrangimento também, sabe? A gente olhar aquilo ali e falar, porra, velho, eu quero ser assim, cara. Assim, ser muito real, ser muito palpável. Isso pode, cara, isso tá na minha frente, eu tô vendo isso acontecer, cara. O Ítalo Marcilli, no dia da morte do pai dele, né? O Ítalo Marcilli, aí eu ouvi a notícia, né? Mataram o pai do Ítalo Marcilli, tiro na cabeça. Meu Deus do céu, cara. Eu fiquei muito mal com aquilo. E aí, eu queria saber como é que ele tava e tal. Você se compadece, né? Quase fui lá, cara. Cara, aí sai uma foto do Ítalo com um terço do lado do pai dele. Esse cara vive o que ele prega. Esse cara não tá de brincadeira. O cara acredita, né? Nessas situações, né? Situações de teste. Professor Vitor Salles, cara. Velho. O que foi aquilo? Isso é uma personalidade madura. Mas esse ponto você Peraí, só pra avisar o pessoal que, assim, é aberto o lugar, né? Então tem cachorro na rua. Então, o latido vai acontecer. Pode falar mesmo. O Bento... Não, o Bento tá tranquilo já. Mas é motoqueiro, enfim. Então, é isso aí. Desculpa, fala aí. Não, então, mas aí você toca num ponto que é importante. Cara, não dá pra viver a vida de sacanagem. Não dá. Porque quando você começa a fazer a reflexão, quando você começa a ter essas pessoas que não estão de sacanagem, e elas começam a falar, olha só, tem coisa que é importante pra caramba e que você não pode ficar distraído. Tem coisa que é séria pra caramba e tu não pode ficar distraído. Entendeu? Tem coisa que não dá pra levar na negligência. E a maneira, e é muito interessante, porque se você, pelo menos aonde eu andei durante um tempo, tradições de sabedoria, cara, assim, alguns ensinamentos básicos para você entrar na vida espiritual, ou a busca, assim, o caminho da felicidade, ou o caminho da maturidade, cara, começa com a reflexão sobre a finitude e que as coisas acabam. A finitude da vida e a perecibilidade das coisas. É porque você meditar sobre a morte, você vai colocar a sua vida na verdadeira perspectiva. Você vai decidir o que você vai colocar dentro da sua história. Mais molho? Molho bom, cara. O próximo molho também é caseiro. Vai ter receita do molho também, tá, pessoal? Que o molho... Tá, mas calma também, você não vai... Então, agora vamos fazer sopa. Então, vai ser uma sopa aqui, a gente vai fazer um bowl de massa. Mas... Minha mulher tá ali assim. Não, ela tava tensa com o cachorro. Elas estão tensas com o cachorro. Elas fazem assim, os cachorros latindo. E aí vem um problema que eu tava falando, dessa coisa trágica da cultura, que você falou da cultura, uma crítica cultural e tal. Assim, eu às vezes fico pensando, né? Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa de característica de personalidade um pouco mais introspectiva. Com o tempo, e traindo muito a mim mesmo, né? Eu acabei sendo menos introspectivo, ou pelo menos adquirindo um domínio, adquirindo uma maneira, saber quando eu vou me expor, quando eu não vou. Mas tem coisa que eu falo, pô, aqui realmente é um pouco mais complicado. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Brasil, a gente, assim, né, a convivência nossa, ela é bastante, vamos dizer, eu ia dizer extrovertida, para pontuar
o contraponto comigo, que sou um pouco mais introspectivo. Mas para dizer o quê? Quando a gente chega no mundo, o mundo já está pronto. Quando a gente nasce, as coisas já estão ali consolidadas. Então, não dá para você ter um critério muito claro de normalidade ou anormalidade. Não dá para ter um critério de maturidade ou imaturidade. Se você realmente não tem referências que furam essa esfera, né, que furam essa abóbada e começa a apontar para o que aqui não está acontecendo, e perspectiva, né, possibilidades de vida que nesse campo, nessa esfera, elas não aparecem como possíveis, realmente é bastante difícil, sim. É bem difícil. Modelos. Para a gente ter modelo, a gente tem que estar atento. A gente tem que acordar, a gente tem que sair do automático, né, para poder ver isso. Vai pegar aquilo agora não, hein? Deixa isso aí. Eu ia meter a mão. Já, tô vendo. Segura, calma. É criança que assim, não espera, né, e fica tentando... Não, é arrumação presente. Ah, tá, você tá falando da dinâmica só. Uhum. Mas então... Peraí. Ah, O que você quer? Fala. o que foi? Tem que colocar alguma coisa aqui? O quê? Esse mato aqui? A rúcula. Tá. A rúcula. Que é presunto de Parma, né? É. Presunto de Parma com rúcula. Isso aqui é chique também. É mussarela de búfalo, sei. É. Pô, achei que a gente não fazia um negócio tão chique assim, não, cara? É que sobrou da outra. Então, o que ela tava falando é pra deixar mais tempo no forno a mussarela de búfala. E a folha ali, tem que deixar ali pra... Mas pode queimar também, né? Pode queimar a massa ali, enfim. Mas voltando, momento Ana Maria Braga, vamos voltar aqui agora. Beleza, modelo, a gente tem que estar atento, a gente tem que ver, tem que sair do automático, não pode estar nessa vida tão... Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar o tempo inteiro. Se a gente não ficar atento, a gente não vê o modelo. Sabe uma forma de sair do automático, velho? É entender o seguinte, a tua vida é uma tarefa tua, intransferível. Sim. A responsabilidade pela forma como você vai viver, como você vai morrer, é tua. Mas aí beleza, aí você pega aquele jogo, fica no computador o dia inteiro e vai, beleza, eu vou morrer assim. O que a gente vai tentar pegar alguns caras que estão ali vivendo essa vida de chego em casa do trabalho, aí minha mulher tá lá fazendo alguma coisa pra mim, eu vou ficar jogando FIFA, ou vou ficar jogando videogame o dia inteiro e não vou pensar em mais nada profundo na minha vida. A gente tá tentando ajudar na prática isso daí. Então, se ele ficar mais atento com modelos, o que essas pessoas que ele vê que são certos modelos na vida dele, pessoas que deram certo profissionalmente, pessoas que têm uma família legal, pessoas que têm uma vida correta, pessoas que ele considera madura, Cara, o que elas fazem, né? Nessa clave, dar certo profissionalmente pode ser só um incentivo, mas às vezes pode ser uma paralisia desgraçada. A gente está pegando modelos práticos de pessoas que têm uma família legal, as coisas estão fluindo. O que ele pode fazer na prática para funcionar? Uma das coisas ali é observar, e dominar algumas funções também. Eu falo isso para alguns pacientes. Aprender a fazer alguma coisa de útil. Sim. Né? Na prática, ser útil. A gente está falando da pizza aqui agora, a gente está brincando, tá pegando... O Silas ainda está aprendendo algumas coisas ali com a Thaís, né, e tal, assim. Mas isso, assim, é dominar uma função. É saber, né, fazer uma massa, é saber abrir... Não estou falando só disso, mas, pô, tem gente que não sabe arrumar a cama direito, cara. Sim. Tem gente que não sabe ligar a máquina de lavar roupa. Algumas coisas que a gente tá... Isso é importante para amadurecer. Vai totalmente no contrassenso do que é pregado hoje em dia, né? Então, um besourão aqui. Besouro, cara, invadiu nosso Então, estúdio aqui. motoboy, besouro, cachorro. Faz parte. Isso aí. Programa livre, não tô na televisão. Bom, É isso aí, cara. Porque hoje em dia, cara, fala-se muito assim, você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer as escolhas que você desencana do besouro. Deixa ele. bater na cabeça aqui, eu só quero dar um tapinha, né? Não é que não, vai. Que a gente já correu, já tá lá dentro, eu acho. Não. Mas vai. Bom. Que coisa corta essa parte. Né? Cara, agora o que vai fazer? Não vai cortar e vai botar em preto e branco. Que coisa corta essa parte. O Tomás vai fazer isso aí, valeu. Mas vai. As pessoas hoje falam muito assim que você tem que viver, fazer o que você gosta, fazer o que você ama, comer o que te faz bem, buscar a religião que você se sente bem lá dentro. É tudo muito bonito. Mas a gente vê que na prática a maturidade é o oposto disso. É a capacidade de se sacrificar por um bem maior. Tem um filme que eu gosto muito, sempre recomendo, que é A Lista de Schindler. Se você reparar,
pessoal acha que é um filme de guerra. Não é um filme de guerra. Não, é um filme de guerra. A Lista de Schindler é um filme sobre amadurecimento do Oscar Schindler, que inclusive é história real. No início do filme, ele é um bom vivant. Ele sabe escolher bons vinhos, mulherada, ele sabe conquistar mulheres, ele tá divorciado, ele tá separado da mulher dele, mas ele encontra ela de vez em quando. Tem que olhar aqui. Cozinhar é isso aí, cara. Tem que parar de falar e ver o que tá acontecendo. Mas fala do dessa... E durante o filme... E ele larga, cara, ele larga a mulher e ele começa a pegar outras e ele de vez em quando encontra a ex dele e eles ficam, é aquela bagunça. E o que acontece com o Oscar Schindler? Durante o horror da guerra, ele vê um monte de judeu morrendo e os judeus querem ir para a fábrica dele porque lá ninguém morre. Ele vai se sensibilizando. Peraí, eu vou tentar rodar ela. Peraí. À medida que ele vai se sensibilizando, ele vai se humanizando. Vulgarmente, ele desenvolve a empatia, vamos dizer assim. Sim. E com o passar do tempo, eu não quero dar spoiler aqui, Muita gente já viu, mas... mas ele acaba, assim, extremamente amargurado por não ter salvado mais gente, por não ter sacrificado mais para salvar mais Essa é pessoas. emblemática dele falando essas coisas. O final do filme é isso. Esse filme me tocou muito, cara. No final, os judeus dão um anel para eles, escrito assim: quem salva uma vida, salva o mundo todo. Essa frase eu tenho assim no meu coração mesmo, como profissão. Sabe, um paciente meu que fala assim, que estava com ideação suicida e conseguiu não ter mais. Eu ganhei, cara. Ganhei. Entende? Então, sacrificar pelos outros. Quem vive, Pascal tem uma frase, né? Pobre do homem que vive, que as suas ações recaem sobre si mesmo. Você vivendo só para si, pelo seu bel prazer, buscando prazeres imediatos. É assim, é quase infalível que você vai ser infeliz. Não, e muitas das vezes também nem há prazer. Às vezes há só compulsão. Né? Assim, a gente tá... A vida ter uma experiência gratificante, prazerosa... Sim. Ela vai pressupor que você também usufrua das coisas sem aquela repetição infernal que nunca termina. Né? Maratona Netflix o dia inteiro pra você ver. Você não vai ficar feliz. Você vai ficar cansado, pô. Cansa. Você termina o dia se sentindo mal. Você não termina o dia se sentindo mal. Aí não tem prazer. Não tem prazer, vira uma compulsão. Por uma busca contínua desse prazer que às vezes não vai chegar, porque o prazer foi só no início, foi só naquele primeiro episódio. Ao contrário, né? A busca constante por prazer leva à anedonia. Né? E agora é interessante aqui, para pegar isso que você falou aqui, né, do Schindler. O Schindler aprendeu com a prática ali, com a coisa acontecendo. Mas existe uma outra forma da gente aprender sem ter que passar por isso. De a gente amadurecer sem ter que passar por situações tão pesadas quanto essa. Você comentou sobre o processo da empatia. Tem na neurociência, a gente discute aquela questão do neurônio espelho, que você consegue ver uma pessoa, sei lá, se machucar gravemente e sentir aquilo. E a mesma área do seu cérebro é ativada com aquilo. Uma das formas também de amadurecimento que eu falo na prática para alguns pacientes é o estudo, né? É a leitura de grandes clássicos, os filmes, bons filmes. Isso tudo vai fazer com que ele viva várias vidas em pouco tempo. Que ele domine algumas situações, como a situação do Schindler, como a situação do A Felicidade Não Se Compra, como a situação, por exemplo, do Rei Leão. Rei Leão não é um filme de criança, pô. A gente vai falar sobre o Rei Leão ainda. Fazer um podcast só sobre o Rei Leão. Rei Leão não é um filme de criança. E você aprende muita coisa ali. Você consegue amadurecer lendo um livro e amadurecer vendo um filme. Tem uma pergunta que você pode fazer e a resposta eu acho que é um bom caminho. Que é o seguinte, assim, o que é felicidade? Aí a pessoa ela pode chegar e fazer dar a seguinte resposta. Não sei. E a partir desse problema, desse não saber, ela realmente começar a investigar a si mesma, a relação que ela estabelece com os outros, os filmes, os livros, a própria prática espiritual, o que ela consome. Assim, ela começar a colocar, eu não sei, eu sei que pode ser que eu esteja querendo isso. Pode ser que eu esteja na busca de uma vida com uma determinada experiência, né? Assim, chegar num... O que eu quero dizer? Chegar num ponto que você se faz a seguinte, uma pergunta que a resposta é:
fucking idea, entendeu? Mas E aí você fala assim, porra, quando você chega no ponto zero, que você admite que você não sabe, que você tá tentando fazer algo que você não tem ideia, e você começa, então, a partir de um problema real, que assim, cara, como você sabe viver a vida? Cara, não. Porra, ótimo! Porque aí você para a mentir para si mesmo, diminui, você começa a ter uma verdade consigo mesmo, e fala assim, cara, realmente não sei, mas eu gostaria de saber, porque parece que deve ser melhor. Se eu souber viver, souber buscar, porque maternidade não é natural, paternidade não é natural, relacionamento... A vida humana, ela não é natural, pô. Natural é, pô, o cabelo crescer, o órgão desenvolver, se tiver ali os minerais, as vitaminas, proteínas, etc e tal. Agora, em termos humanos, ou seja, num aspecto que a gente pode chamar de espiritual, né? Cara, não é natural. Você vai ter que forçar essas capacidades humanas a responder esses problemas da vida, né? De realidades concretas, né? As 4 montanhas. Tu nasce, tu envelhece, tu adoece, tu morre. E aí, filho? Coisas básicas, objetivas da realidade, da estrutura da vida humana. Entendeu? Então, assim, se você parte chega e fala, porra, vamos parar de mentir um pouquinho pra si mesmo, porque na neurose a gente sabe que é uma mentira. é uma mentira que a gente nega. E é uma desgraça essa parada, porque é muito arraigada. Eu fico assim, isso me impressiona um pouco, como as pessoas vivem sob certos jargões, por exemplo, faça o que você gosta, busque o prazer, esse tipo de coisa, e o nível de infelicidade só aumenta, né? Você tem índices, né? A gente consegue medir isso. É uma satisfação interior com a vida. Quão satisfeito você é com a sua vida? Isso só decai. Quer dizer, nós não estamos no caminho certo. Alguma coisa está errada no meio do caminho e a gente tem que sempre repensar. Meu pai. Temos que repensar. Aí, assim, ó, esse é um critério maneiro, né? Eu ia escrever isso na... Faltou, cara. Tô esperando um pouco. Eu ia escrever sobre isso na minha newsletter lá, mas eu falei, pô, eu vou escrever outras coisas, porque senão eu vou querer aprofundar muito. Então, assim, pô, uma forma de conhecer, uma forma de conhecimento que pode começar a colocar esses problemas assim, cara, por que eu sofro? Sacou? Assim, o que me causa sofrimento? Ah, é medo? Ah, é porque eu tô aqui compulsivo? Ah, é porque eu... Sabe? Você começa a se colocar problemas concretos sobre a tua própria vida. E testemunhar um pouco mais a própria história, a sua própria vida. Então, acho que isso é o que faz... Assim, porque sair do automático é você assim, pô, se eu te dou uma cutucada aqui, e se tu é esquentadinho, tu me dá uma cabeçada no nariz. Ou seja, há um automatismo, há uma resposta muito curta entre o estímulo, né? Há um estímulo e a tua resposta é muito rápida. Sair do automático em termos existenciais, em termos biográficos, é você chegar no zero e falar assim, olha, não sei, eu vou ter que realmente colocar problemas para minha vida. Eu vou ter que buscar respostas, buscar modelos, experimentar, testar coisas. A receita deu certo? Não deu certo. Pô, vou fazer outra. Pô, vou tentar de novo. Pô, olha só, isso aqui que eu penso em fazer no trabalho não funcionou muito bem. Aceitar errar, porque errar é uma premissa básica para o aprendizado, tanto escolar, quanto biográfico, quanto existencial. É claro que tem erros, cara, que tu pode evitar. Quem não aceita errar normalmente é uma criança. Né? Uma das coisas, isso que você está falando, até, né, na prática, passa pelo amadurecimento. Você tem que ser humilde, dar nome àquilo que está acontecendo, entender que você não domina aquilo que você acha que você domina e vai falar, eu tenho que mudar, eu tenho que buscar uma verdade, eu tenho que encarar a realidade da forma que ela se apresenta para mim. Sim. Eu acho que a gente está batendo aqui já há um tempo, para a gente poder finalizar para eu poder comer a pizza nova aqui agora, porque essa aí a gente não vai comer agora não, a gente vai comer com o pessoal. Então, de certa forma, a gente passou ali pela essa questão do que é uma pessoa madura, o que tem acontecido atualmente com as pessoas que não estão amadurecendo, e algumas formas de amadurecimento, buscar modelos, desenvolver funções, encarar a vida com uma humildade, e parar de olhar essa vida de uma forma automática, parar e assumir as coisas que estão acontecendo pra gente. Quer falar alguma coisa para finalizar aí?
Sim. na prática pra galera mudar? O pessoal desligar Eu acho que você vai não, desligar eu agora. acabei e aí de você vai falar falar, isso, assim, Você vai chegar nesse desligar. ponto onde você aceita essa interrogação constante sobre existir, sobre um processo que há uma intuição em nós, né? Da mesma forma que meu estômago ele vai buscar determinadas matérias, determinados objetos no mundo, em nós há algo que a gente fala assim, cara, eu preciso conhecer algo para ser algo. A gente vê essa necessidade na gente. Então, não se alienar disso, né? Não paralisar esses questionamentos por medo e até falar, não, fala assim, olha, isso aí é contigo mesmo. Tem algo na vida que é só teu e não vai adiantar nada. Remédio, sacou? Sabe? O terapeuta, ele procura justamente falar assim, ó, chega aí, vamos lá. Esse negócio aí é teu, cara. Só mata a bola no peito, põe no chão e vamos jogar. Agora, como? Ah, eu não sei. Falei, exatamente. É isso aí. É essa aqui a questão. Né? E aí você pode realmente conhecer, através de filmes, livros, pessoas, convivência, para evitar cair em buracos muito graves e causar muitos danos a si mesmo e aos outros. Para evitar, né? O que eu percebo hoje, cara, é que realmente tem um fenômeno da adolescência prolongada. Eu acho que, assim, algumas mudanças sociais, né? Por exemplo, a gente estuda mais tempo. Antes, meu pai se casou aos, sei lá, 21. Meu pai foi pai aos 23, 24. Hoje, aos 25, 26, você tá na faculdade ainda. Entendeu? Você tá estudando. A vida real mesmo não bateu na sua bunda, entendeu? Então, isso empurra o nosso amadurecimento cada vez mais para frente. Então, eu acho que as pessoas têm que ter consciência do seguinte: você está num ambiente, o ambiente brasileiro, ele está te puxando para baixo o tempo todo. A cultura, as pessoas que estão ao seu redor, tudo te empurra para o infantilismo. E você tem que procurar modelos diferentes para ver que existe. O Instagram foi, para mim, pessoalmente, assim, a internet foi uma ferramenta fantástica, cara, porque ele abriu. O pessoal tá assistindo aqui agora, né? Ele abriu para mim outras formas de vida. E eu ouço os pacientes falar para mim assim: eu não me sinto bem com meus amigos. Amigos, né? Cara, o papo não vai, eles ficam falando de umas coisas que eu não me interesso e tal. Eu ouço muito isso. E então busque outros modelos e você vai buscar amadurecer e um dia, quem sabe, você pode ter o privilégio de sentar à mesa com eles, né? E é muito melhor, cara. A vida infantilizada é sofrimento. Vida infantil é sofrimento. Você vê, qualquer coisa é um drama muito grande. Então, cara, pô, vamos comer a pizza antes que esfrie, né? Vou terminar aqui agora. Ó, pô, já ficou a mensagem, né? Os caras já falaram bem pra caramba. Amadureça, né? A gente tá aqui, acompanha a gente no nosso podcast, se inscreve aqui no canal, manda para um monte de gente se você acha que tá meio infantil aí, que tá precisando ouvir isso daqui. Mas agora, falando sério, olha para você também, perceba na sua vida em que áreas você precisa amadurecer. Esse amadurecimento ele pode estar em outros momentos, né? Em áreas separadas, enfim. E é isso aí. Até o próximo podcast, pessoal. Um abraço. Valeu.